Prestem atenção nessas informações importantes que nós vamos trazer para vocês agora. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? A ANS, esclareceu como vai funcionar a suspensão dos reajustes de planos de saúde no período de setembro a dezembro deste ano. Para a gente entender melhor esse assunto, eu vou conversar agora, mais uma vez aqui conosco, o nosso Fenômeno Fica Alerta, via internet, com o advogado Dr. Juliano Pessoa, que está comigo ao vivo nesse exato momento. Sempre que a gente solicita, ele tem a disponibilidade, com muito carinho aqui, de trazer essas informações. Dr. Juliano, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado aqui pela participação do nosso Fenômeno Fica Alerta, para tocarmos agora em outro assunto, o reajuste dos planos de saúde. O que é que está acontecendo? Terá programação esse ano? Teremos aumento ou é o próximo ano? Como é que vai funcionar isso? Boa tarde, doutor Juliano. Boa tarde, Wilson. Uma satisfação mais uma vez participar do programa. E, na realidade, assim, para que o telespectador entenda, a gente precisa tratar dos formatos de planos, ou seja, dos tipos de planos, né? Em relação ao plano individual e familiar, este, de fato, não terá qualquer aumento no ano de 2020. E esse aumento é prescrito pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, e isso ocorre geralmente entre os meses de maio e julho. A ANS esse ano não fez essa determinação, e agora, aliado ao anúncio da suspensão do reajuste, consequentemente, esses planos não sofrerão qualquer aumento neste ano de 2020. Isto só será revisto no ano de 2021. Agora, nós temos outros formatos de planos, né? Nós temos os planos com até 29 vidas e nós temos os planos com 30 ou mais vidas. E dentre esses dois formatos, nós temos os coletivos por adesão e os empresariais. Então, nesses planos, existem algumas distinções. Nos coletivos por adesão com até 29 vidas, o que é que a ANS determina? Que o reajuste seja único, ou seja, que a operadora pegue todos os contratos vigentes neste formato de até 29 vidas, coloquem todos num único grupo e apliquem um único percentual. Com isso, ela dilui, inclusive, o risco, né? Ela coloca mais pessoas, mais beneficiários, e ela dilui o risco. Porém, se esse reajuste já ocorreu nesses planos, ele terá que ser suspenso nesse período agora, compreendido entre setembro e dezembro deste ano. Então, retornará o valor anterior ao ajuste dentro deste período que foi prescrito. Isso foi, na realidade, comunicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ontem. No dia 21 ela anunciou, mas ela não trouxe essas regras de como é que se aplicaria. Então, agora ficou muito mais claro. Num plano coletivo por adesão com 30 ou mais vidas, a mesma coisa, o mesmo racional desse plano com até 29 vidas. Se o reajuste já aconteceu, ele não poderá ser aplicado até o final do ano, tá? Terá que ser suspenso e volta ao valor anterior. E aí nós passamos para o empresarial. O empresarial com até 29 vidas, ele seguirá também esse mesmo raciocínio de que, caso já tenha havido aumento, ele terá que ser suspenso nesse período até dezembro. Agora, doutor Se não Juliano, houve, ele também não poderá ser feito nesse período. Muito bem, sem querer te atrapalhar, já está atrapalhando, nós estamos recebendo muitas ligações, muitas pessoas, que isso é um assunto que mexe, inclusive, com a vida das pessoas, porque um plano de saúde não é barato, é caríssimo, né? Enfim, então, quando se fala em reajuste, no momento difícil que nós estamos vivendo, isso acende aquela luz vermelha terrível, que todo mundo fica desesperado, muitos querem cancelar, ou descer, então, que se está nacional passa a ser local, de local passa para ser ambulatório, enfim, para diminuir os custos possíveis. Muita gente perguntando, e a dúvida, doutor Juliano, em relação a se esses planos, por exemplo, como esse ano terá essa margem, por exemplo, de tranquilidade de não ter, inclusive, os reajustes por conta dessa situação, se esse acúmulo de aumentos desse ano, somados com 2021, se isso vem de uma vez todas para o consumidor? Essa pergunta é interessantíssima e importantíssima. Olha só, a gente não tem como negar para o beneficiário que esse aumento, em algum momento, ele virá, né? Até porque, como o próprio nome diz, trata-se de uma suspensão. Não é uma ausência de aumento. Então, a ANS, qual é o intuito dela? Não trazer mais instabilidade nesse período, né? Já basta de instabilidade para toda a sociedade. Então, a ANS quis, nesse momento, esperar o período passar, esse período mais crítico, e aí, no ano que vem, ela certamente sentará
com as operadoras para poder fazer as tratativas e verificar como é que será compensado esse período. Então, isso aí será visto somente no ano que vem. A gente não tem como precisar agora como é que isso funcionará. O que é que a gente buscará fazer? Tanto a OAB como certamente os órgãos de proteção ao consumidor, nós estaremos acompanhando, né, a partir do ano que vem, como é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar irá conduzir essa negociação com as operadoras, para que não se tenha também um aumento extremamente elevado, porque senão não adianta de nada. Você olha o lado do consumidor nesse momento e depois você traz o aumento em dobro, isso não ajudaria em nada. Então, naturalmente, nós queremos acreditar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estará atenta a isso, irá verificar isso com muito cuidado, com muita cautela, juntamente com as instituições fiscalizando em favor da população, do consumidor, e a gente espera que venha algo, de fato, razoável, né, e não algo exacerbado e abusivo, como alguns consumidores estão temerosos. E por falar nessa questão do reajuste esse ano ou não, eu queria só ressaltar que no plano empresarial, com 30 ou mais vidas, esse plano, por ele ter uma peculiaridade, poderá ocorrer dele existir aumento este ano se a pessoa jurídica contratante resolver desta forma. Tá? Então, como é um plano atípico, né, que existe uma relação direta entre a operadora e a empresa contratante, eles têm essa flexibilidade de analisar o caso concreto e, de repente, optar por fazer esse ano. Mas no caso do consumidor individual, aquele que contrata o seu plano, paga individualmente ou para a sua família, não haverá qualquer aumento este ano de 2020. Então, as pessoas fiquem tranquilas em relação a isso. O que sofre alguma variação, como nós falamos, são esses planos coletivos, né, que a pessoa está vinculada a alguma pessoa jurídica, uma empresa, um sindicato, enfim. Isso aí, de fato, tem algumas particularidades, que foi isso que a ANS ontem tentou esclarecer a todo mundo. Doutor Juliano, o nosso tempo já está estouradinho, mas rapidamente, se for possível, o senhor responder em relação a percentuais. Não se fala de percentual, se fala que vai ter o aumento, mas não se diz o percentual, até para que se programe se é justo ou não, para que não se tire, porque esse é o medo do consumidor nesse momento agora, é que, logicamente, todos os planos tiveram um pouco mais de gastos por conta de uma grande quantidade de internamentos e tudo mais, enfim, que não se tire, inclusive, esse momento às custas do bolso do consumidor no próximo ano, né? Exato. Esse é um dos argumentos, inclusive, das operadoras, contestando o fato de não existir o aumento este ano, né? Porque o aumento deste ano, ele analisado com o período anterior, ou seja, o ano anterior, de 2019, que não havia pandemia. Mas tem muito mais coisa envolvida do que só isso, né? Os operadores também precisam entender o lado da população. Nós não temos como precisar a questão do percentual hoje, né? Isso é tratado no período exato que as negociações estão acontecendo. O que a gente pode fazer é acompanhar, e a população, inclusive o próprio consumidor, necessita acompanhar isso de perto, né? É interesse de toda a população, e os órgãos que são envolvidos com essa relação entre consumidor e operador de plano de saúde também precisarão estar muito atentos. E a OAB, inclusive, estará acompanhando isso de perto também para verificar que não haja nenhum aumento abusivo, né, e essa conta passe toda ela para os beneficiários de uma vez só. Isso aí realmente não seria justo. Perfeito, muito bem. Doutor Juliano Pessoa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, sempre dirimindo as dúvidas, trazendo informações importantes e muitas vezes em primeira mão aqui para os nossos telespectadores. Um bom feriado para o senhor e aí o espaço estará sempre à sua disposição. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.